Bom, a gente começa esse bloco falando sobre saúde. Essa reportagem que vamos assistir chamou bastante a atenção dos telespectadores quando foi ao ar no Cidade Notícias Interativo nesse ano. O assunto é o sono. Reveja aí. Estabelecer uma rotina de sono para os filhos Mateus, de 5 anos, e Maria Yasmin, de 3, foi difícil para Nádia, mas ela conseguiu. Era muito dificultoso por conta do trabalho do meu esposo, como ele trabalhava durante a noite e dormia durante o dia, as crianças acabavam dormindo um pouco mais tarde. Então, isso dificultava muito, porque eles demoravam mais a dormir. E acordavam muito tarde também, durante a manhã. Você estava falando que no caso do Mateus tinha um fator ainda que era mais complicado por causa da questão das telas, né? Sim, ele foi muito exposto às telas. E eu achava que isso não era muito prejudicial, até ele ir para a escola. Então, quando eu comecei a perceber mais, tipo, para mandar ele fazer um desenho, ele só riscava, ele não conseguia, ele não sabia fazer um sol. Então, eu percebi a necessidade de tirar realmente as telas, principalmente o celular, porque ele já tinha um celular desde pequeno, mas era sempre monitorado, sempre vendo o que ele estava assistindo, por mais que fosse desenhos educativos, essas coisas, mas é muito prejudicial. De acordo com Nádia, o sono desregulado das crianças impactava outros afazeres. Aos poucos, foram adotados novos hábitos. As telas foram retiradas, ela adicionou a leitura e o canto na hora de fazer as crianças dormirem, comprou até uma rede e viu a diferença. Com certeza, melhorou muito. Eu percebi muita melhora, principalmente de Mateus, porque ele não interagia muito, principalmente com a irmã. E agora ele até brinca mais com ela. Impactou até na questão do comportamento. Com certeza, até do comportamento também. Noites bem dormidas, dias mais tranquilos. Dias mais tranquilos. Doutor Tang Frisso é pós-graduado em terapia do sono e garante: dormir proporciona melhorias em diversas áreas da vida, inclusive no aprendizado. A gente tem que entender que o cérebro é um grande computador. E esse computador, ele trabalha as informações durante o dia. Você sabe quando é que a gente arquiva as memórias? Durante o sono. Então, o sono, ele é intimamente relacionado ao aprendizado. Aquelas pessoas que chegam no consultório e falam assim: doutor, eu estou esquecida demais. Você pergunta assim: como é que é o seu sono? Nossa, é péssimo. E uma das coisas que a gente vem tendo nesses últimos anos é a diminuição do período de sono, porque a gente tem um monte de coisa para fazer e as pessoas achavam que o sono era uma coisa boba. De acordo com ele, é importante estabelecer uma rotina e sempre ir dormir no mesmo horário. Sono é hábito. É hábito. Você imagina que você, a cada dia, você dorme num horário. Hoje você dorme 10 horas da noite, no outro dia você vai dormir 2 horas da manhã, no outro dia você não dorme, o seu cérebro não está condicionado. Então a primeira coisa é definir um horário para casa adormecer, todo mundo. O pai, a mãe e os filhos. Então, por exemplo, na minha casa, a gente tem um horário que é 10h30. 10h30 é horário de todo mundo deitado. Faça a higiene do sono. Vá desacelerando aos poucos a rotina, preparando a casa 30 minutos antes de ir dormir. Diminua a luz, os barulhos e as atividades mais agitadas. Principalmente aqueles pais que têm crianças menores de idade, você não consegue, a criança está brincando lá toda agitada, pega e bota para dormir. Não, eles sabem que você tem que ir desacelerando a criança. Então, por exemplo, nesse horário, é interessante a gente fala que isso é chamado, o nome do conjunto, higiene do sono. A média ideal de sono deve ser entre 6 e 8 horas. Noites bem dormidas proporcionam dias melhores. A gente libera 2 hormônios que são benéficos. A melatonina, que é um anticâncer, um antioxidante, só que a gente também libera GH. GH é o hormônio do crescimento, que serve para as crianças crescerem. Só que depois que eles param de crescer, o GH é um excelente rejuvenescedor para as pessoas. Então, se você dorme bem, você tem mais melatonina e GH. Só que se você não dorme bem, você sabe o que acontece? Você libera 2 hormônios que são estressores, adrenalina e cortisol. Então, a falta de sono, além de levar à sonolência diurna,
aquilo que a pessoa fica desligando durante o dia, aí tem que tomar café para poder reanimar, como diz aí o pessoal, arribar, né? Para dar aquela arribada. O grande problema é que o cortisol e a adrenalina aumentam o nível de ansiedade, que é um dos grandes problemas do mundo moderno. O doutor ressalta, o sono faz parte de um dos 4 elos da saúde, sendo que um influencia diretamente o outro. Sono, atividade física, alimentação e controle emocional. Um elo influencia diretamente o outro. Então, por exemplo, se você não dorme bem, no outro dia você tem que comer alimentos mais calóricos, senão você apaga. Então, o sono é muito relacionado com a obesidade. Aquelas pessoas que não dormem bem, elas têm uma tendência maior de obesidade. E os obesos têm uma tendência a cada vez dormir pior, porque eles têm apneia do sono, eles têm ronco, eles acordam de forma mais fácil. Se você não dorme bem, você tem disposição de fazer atividade física? Não, você está cansado. Se você não dorme bem, como que é a sua parte emocional? Eu não falei que aumenta a adrenalina e aumenta a cortisol? Aumenta o nível de ansiedade. Momento agora para conferirmos os assuntos que mais se destacam nessa última sexta-feira do ano em toda a imprensa baiana. Acompanhe um resumo. Na capital baiana, 2 foragidos da justiça foram presos pela polícia com a ajuda do reconhecimento facial em um evento. Os homens tentaram acessar o local, mas acabaram captados pelas câmeras inteligentes da tecnologia. Os 2 possuem dívidas de pensão alimentícia. Em 2 ocorrências distintas, a PRF resgatou 52 aves silvestres. As ações foram realizadas nas BR-101 e 116. Ao todo, foram resgatados 20 canários da terra, 29 coleirinhos e 3 trinca-ferros. Em outra ação, na BR-242, a PRF prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo. Os agentes apreenderam uma pistola 9mm e 36 munições no interior do veículo que era conduzido pelo suspeito. Em Itapetinga, um homem foi flagrado agredindo policiais militares com um pedaço de madeira. Ele ainda tentou pegar uma pistola que estava no coldre de um policial, mas foi imobilizado com a ajuda da população. O homem é suspeito de ter matado a tia dele, uma idosa de 72 anos. No Sul, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por exercício ilegal da medicina e falsa identidade. O falso médico de 50 anos atuava no hospital público do município, usando o registro de outro médico que mora no Espírito Santo. O criminoso já foi preso em março de 2016 pela prática do mesmo crime em Salvador. Na Costa do Descobrimento, uma turista caiu de uma escada no Museu da Epopeia do Descobrimento e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A turista de 35 anos estava visitando o museu com seu filho quando sofreu a queda de aproximadamente 2,5 metros de altura. Ela foi encontrada com escoriações e suspeita de fraturas nos membros superiores. Olha, numa das entrevistas que fizemos com o batalhão do Corpo de Bombeiros, que tem sede aqui em Teixeira de Freitas, chamamos a atenção para os cuidados com as tomadas, o botijão de gás dentro de casa e as panelas no fogo. O número de incêndio em residências neste ano foi maior que o do ano passado. Um dos cômodos da casa da dona Vanite foi consumido pelo fogo no último mês. Dentre os materiais destruídos estão roupas, eletrodomésticos e utensílios. A destruição só não foi maior, atingindo outras áreas da residência e ocasionando vítimas, porque todos estavam acordados e conseguiram pedir ajuda. E naquela hora eu olhei e o fogo já estava vindo. Aqui assim, já estava lastrado já. Ainda peguei um pouco de água na pia para jogar, mas não teve jeito. Naquela hora aí começou, eu saí pedindo socorro, eu corro na tia, corro minha filha, vem cá ver para você ver. E eu estou assim por entender por que aconteceu esse fogo aqui em casa, entendeu? Então eu não sei, foi um circuito, né, que deu, né, que foi para iluminar aqui as coisas aqui. Às vezes eu vinha no quintal, eu tinha medo também, às vezes no quintal escuro, né, pisar em alguma coisa. E aí realmente
Aconteceu isso que eu nem sei porquê, né? Não sei, eu estou preocupada, eu quero saber como foi acontecido esse fogo, né? Porque foi um risco muito grande para nós, né? A Natiele, filha da Vanite, se arrumava para ir à igreja quando tudo aconteceu. Não tinha nada ligado, não tinha fogão, até porque o fogão da minha mãe lá na frente, né? E aí o fogão aqui também não tinha aceso, que a gente já estava preparando mesmo para ir para a igreja. Então não há como, né, ter deixado nada ligado naquele momento, né? Então não tinha nada ligado. Então, segundo os bombeiros, pode ser que seja um circuito elétrico, né? Mas aí estamos aguardando a vistoria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorrências como essas costumam ser frequentes. No ano de 2022, dentro da nossa área de cobertura aqui, que são 13 municípios, nós tivemos 31 incêndios em residência e apenas nos 6 primeiros meses de 2023 nós já tivemos 29 ocorrências. Então é uma ocorrência muito relevante. É uma ocorrência traumática, porque normalmente quando acontece a pessoa perde tudo aquilo que é referência para ela, como documentos, fotografias, roupas, objetos pessoais. Então é uma ocorrência tão perigosa do ponto de vista físico quanto psicológico pelos traumas que causa para as famílias, né? A suspeita, nesse caso específico da residência da dona Vanite, é de curto-circuito na rede elétrica. Contudo, outros fatores podem estar relacionados. Vazamento de gás ou acondicionamento de líquidos inflamáveis dentro de casa. O cuidado, de acordo com o Cabo Orígenes, deve ser redobrado em locais onde há crianças. Uma das coisas que a gente sempre pede aos pais responsáveis é que sempre mantenha afastado de crianças isqueiros, fósforos ou líquidos inflamáveis. Nunca permita que as crianças tenham acesso a esse tipo de produto. Algumas ocorrências que nós já atendemos e também em outros lugares, ocorrências que já aconteceram de incêndio de residência, foram provocadas por crianças que estavam brincando com isqueiro ou com fósforo e começaram a colocar fogo em um colchão, em um cômodo da casa, em um sofá e infelizmente esse fogo se alastrou, vindo a consumir toda a residência. Preserve sempre a vida, não tente controlar as chamas por conta própria e esteja atento à fumaça no local. A partir do momento que um incêndio desse se inicia, é muito complicado o controle sem todo o equipamento que o Corpo de Bombeiros possui. Então, a gente não encoraja que as pessoas ajam nesse caso. Nós treinamos muitas pessoas e orientamos no sentido de que elas sempre ajam em caso de princípio de incêndio. A partir do momento que esse fogo sai do controle, que já não é mais possível controlar, por exemplo, com o uso de um extintor, nós recomendamos que as pessoas se afastem do local, liguem para o Corpo de Bombeiros 193, para que aí sim, com equipamentos adequados, com equipamentos de proteção individual, inclusive adequados, a gente possa fazer o combate às chamas. É sempre bom alertar as pessoas que o perigo não está apenas nas chamas. A fumaça também é muito perigosa, porque a fumaça ela é quente, ela é tóxica e ela é móvel, é inflamável. Por todas essas características, a fumaça pode afetar muitas pessoas. O perigo muitas vezes pode estar na cozinha, nos equipamentos elétricos e tomadas. As panelas são uma das causas que provocam incêndios em residência. Normalmente, quando a panela é esquecida no fogo, então panelas aquecidas, elas atingem uma temperatura tal que pode provocar chamas, ou a partir do vazamento de gás também. A gente sempre orienta as pessoas que corrijam imediatamente após a verificação de um vazamento de gás. Se possível, mantenham os botijões de gás fora da residência, em uma área ventilada. Cidade Notícias agora faz uma pausa, daqui a pouco a gente volta com outros assuntos.